Olá, minha gente! Que alegria poder entrar aí na sua casa. Que alegria poder compartilhar um pouquinho do conhecimento da aula de hoje com todos vocês. Para mim é uma honra, é uma alegria muito grande, né? Gravar essas aulas, contribuir um pouquinho para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça da melhor forma aí em Santa Cruz do Capibaribe, tá certo? Quero agradecer a parceria, né, dos alunos, dos professores, dos pais, dos familiares, dos amigos, né, do intérprete das nossas aulas, de todos que de todos que estão juntos com a gente nesse momento tão difícil, né, os coordenadores, que alegria. Então, vamos começar a aula de hoje nesse clima assim, olha, de agradecimento, de alegria, de satisfação. Vamos lá? Vamos para o recadinho da aula de hoje. Não descuide, cuide da sua saúde. Pois é, a gente só pode dizer que está bem quando a gente está com saúde. A gente e também as pessoas que a gente ama, não é? Como é difícil quando alguém que a gente ama está doente. E a gente não pode fazer nada, né? Só esperar, só cuidar e esperar o tempo de ficar boa novamente. Ou como é difícil. Então vamos cuidar da gente e assim do outro, tá bom? Olha, a pandemia não acabou, infelizmente, minha gente. Vou bater novamente na tecla. Sabe por quê? Porque as pessoas estão escutando todos os cuidados, todas as atenções que devemos ter, mas está entrando pelo ouvido, olha, e saindo pelo outro. Não adianta eu ter conhecimento e fazer tudo o contrário. Há mais de um ano que vem batendo nessa tecla, né? Só sair em grande necessidade, usar máscara, não aglomerar, né? Em casa, ter toda a parte da higienização, mas estão fazendo, minha gente, como se nada tivesse acontecendo, estão vivendo como se a pandemia tivesse acabado. E sabe por que eu estou afirmando? Porque os números estão comprovando isso. A cada dia o número de contaminados só aumenta, o número de mortes também. Então vamos se sensibilizar com a dor do outro. Será que a gente só vai tomar consciência da gravidade quando alguém que a gente convive tão próximo morrer, ou a gente mesmo morrer? Porque do jeito que está, minha gente, não pode mais continuar. Se é para ficar em casa, deixa para sair aqueles que realmente precisam. Então vamos ajudar essas pessoas que não podem ficar em casa. Não é? Vamos colocar a mão na consciência e vamos começar a agir como pessoas responsáveis, pensantes. Eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou adquirindo conhecimento para não cometer mais o erro. Mas é o contrário, a cada dia que passa parece que as pessoas estão fazendo como se fosse de propósito mesmo, testando como pode tanto feito esse vírus. Muitas pessoas pegam sem sentir sintomas nenhum, ainda bem, mas muitos não têm essa mesma sorte. Se você está com os sintomas, né, da Covid-19, procura o posto, faz o teste, fique em casa, porque se você tiver com o vírus, outra pessoa não é contaminada a partir de você. Por favor, vamos colocar em prática aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem conhecimento. De que adianta eu saber, eu ter o conhecimento e não colocar em prática? Evita a proliferação do vírus, não é brincadeira. Mas quanto mais tem a palavrinha evite, é que as pessoas estão vivendo por conta própria e testando o outro. É isso que dá para entender. Desculpe se eu estou interpretando de forma errada, mas não é normal. Né? Não é hora de estar em casa de um e na casa de outro recebendo visita. É cada um na sua casa, o máximo que puder. Já basta as pessoas que têm que sair de todo jeito para trabalhar. Então vamos dar um pouquinho, né, de segurança a essas pessoas. Vamos se sensibilizar com todas as pessoas que estão na área da saúde, na linha de frente dessa pandemia há mais de um ano.
Eles rodam para estar em casa e não pode. A gente pode estar em casa e vai para a rua bater perna. É desumano, certo? Recado dado? Vamos lá. Leitura maravilhosa, a leitura de deleite de hoje, realmente, viu? É uma leitura maravilhosa, porque é uma leitura curtinha também, mas com um conteúdo, minha gente, com ensinamento incrível. Eu sou fã dessas leituras que faz com que a gente reflita, faz com que a gente dê aquela sacudida, sabe? E coloque a mão na consciência e comece a refletir sobre como estamos vivendo, como deveríamos viver e como a gente deve realmente viver, né? Então essa sacudidazinha, esse estralozinho, olha, é muito bom, né? A gente precisa. Vamos lá? Olha, não se esqueça todos os dias de olhar em 6 direções. Para frente, para saber onde você está indo e planejar com antecedência. Para trás, para lembrar de onde você veio e evitar os erros do passado. Para baixo, para se certificar que você não está pisando em outras pessoas e causando sua ruína ao longo do caminho. Para os lados, para ver quem está lá, para apoiá-lo e ver quem precisa do seu apoio. Para cima, para se lembrar que Deus está no controle e que cuida de tudo e de todos. Para dentro, para você lembrar do quanto precisa melhorar no seu caminho. Belíssima reflexão, realmente, não é? Tá vendo que essas leituras que dá o estralo, que dá aquela sacudida, é necessário para a gente? Curtinha, né? A leitura bem curta, mas com um conteúdo, com informação tão grande. Né? A gente passa o dia todo caminhando e olhando para essas direções. Mas será que a gente realmente reflete? Né? Será que a gente para analisar a importância de cada direção dessa? É difícil, né? A gente olha para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo, no corre-corre do dia a dia. E a gente nem para analisar a importância de cada lado. Para frente, ter metas, objetivos, né? E dar passos. Não adianta ter planos, ter metas, ter objetivos e ficar parado no meu lugar. Tenho que batalhar para alcançar. Para trás, para ver os erros que a gente cometeu e não cometer mais. Eu aprendi com a minha mãe a seguinte lição. A gente só aprende com o erro quando a gente não volta mais a praticar. Se eu erro uma vez, 2, 3, 4, 10 vezes, porque eu não aprendi com aquele erro ainda. Essa frase, enquanto vida tiver, eu não vou esquecer. Melhora muito a minha forma de vida. Para baixo, que não adianta, não é? A gente chegar lá no topo, pisando em cima dos outros, machucando, ferindo, não é? Para os lados, como é importante a gente saber quem a gente pode contar, não é? Quem realmente está ao nosso lado em todos os momentos, principalmente os mais difíceis. E a gente também olhar para o lado e saber quem está precisando para a gente também estender a nossa mão. Para cima, para a gente sempre pedir a Deus a proteção, a força, a coragem. E para dentro, para fazer a nossa autoavaliação. Saber quem somos, de onde a gente veio e para onde a gente quer chegar. Pensa nisso, tá bom? Vamos lá? Olha, vamos ver hoje outro gênero textual. Vamos lá? São vários gêneros, não é? A gente já viu histórias em quadrinhos, a gente já viu tirinhas, a gente já viu contos, a gente já viu fábulas, a gente já viu tantos gêneros textuais, ainda faltam muitos, viu? Para ser visto. Ao longo do ano a gente vai ter muito contato com a leitura e cada leitura pertencente a um gênero textual. Vamos para a aula de hoje? Olha, agora veremos o seguinte gênero textual, o texto instrucional. É esse texto que vamos estudar hoje. Esse texto, ele tem 2 nomes,
ou a gente chama ele de instrucional ou de injuntivo, certo? Instrucional, injuntivo, professora. É um gênero textual que ele tem como objetivo ensinar algo a alguém. Ele dá informações a alguém, certo? A gente vai ver esse texto bem direitinho a partir de agora. Vamos lá? Gênero instrucional. Texto instrucional, pois são textos instrucionais, os quais pertencem aos gêneros textuais, cuja finalidade do discurso é instruir e orientar sobre algo. O que é discurso? É o assunto dele, é o texto dele, o que ele informa. Então, ele tem como a finalidade o quê? Instruir e orientar as pessoas sobre algo, certo? Vou dar uns exemplos, a gente vai ver alguns. Vou logo dizendo uns para vocês relacionarem. Olha, quando a gente compra um móvel para casa, aquelas instruções de armar aquele móvel. Ali é um texto instrucional. Quando a gente compra um jogo, aí as regras daquele jogo, como jogar, é um texto instrucional. Quando a gente faz a receita, de alguma comida, é um texto instrucional. A bula de um remédio é um texto instrucional. Por quê? Porque tem a função de instruir, de orientar algo às pessoas, certo? Vamos lá. Gênero instrucional. Esses textos, como o próprio nome já diz, dá instrução sobre como utilizar algo de maneira simples. Ensinar o jogo àqueles que não sabem jogar. Ensinar o preparo de um prato àqueles que não sabem prepará-lo. Ensinar o modo correto de tomar um remédio às pessoas que precisam tomá-lo. Suas instruções configuram-se habitualmente com verbos no modo imperativo. Misture, adicione, sirva, ou com verbos no infinitivo. Misturar, preparar, foi o que eu acabei de dizer, não foi nos exemplos? Então, o gênero instrucional, ele ensina, ele orienta, ele dá o passo a passo como a gente realizar uma determinada atividade, tá bom? Veja alguns exemplos dos textos instrucionais a seguir. Eu só dei exemplos de alguns. Vamos ver outros? Vamos lá. Olha, esse exemplo aí está ensinando como lavar as mãos, como higienizar as mãos direitinho. Então, olha, cada passo desse é uma orientação. Então, essa imagenzinha que vocês estão vendo aí é um exemplo de um texto instrucional. Por quê? Porque está dando instruções de como lavar as mãos corretamente. Vamos lá? Olha aí outro exemplo que eu já citei, a bula de um remédio. A apresentação que tem na caixa de remédio, não é? Para quem é o remédio, se é para criança, se é para adulto. A composição, o remédio foi composto a partir de quais substâncias, não é? De quais medicamentos, para a gente saber se tem alergia ou não. Então, a bula do remédio é um exemplo bem claro sobre o texto instrucional, porque ele dá todas as informações sobre o uso de um medicamento, certo? Vamos lá. Agora tem também como ensinar um jogo, né? As regras de um jogo, como jogar. Eu comprei um jogo novo, não sei jogar, então eu vou ver as instruções, né? O modo de como jogar. Eu trouxe o exemplo para vocês desse jogo aí, ó, o Ludo. Vocês conhecem? Minha gente, esse aí é o jogo que marcou a minha infância. E eu sou apaixonada até hoje. Quando juntas amigas, quando a gente podia, né, estar juntos, vinha todo mundo aqui para casa, a gente fazia campeonato, minha gente. Passava até as madrugadas jogando. É ótimo. Você aproveita esse tempo em casa. Ele é bem baratinho. E também quem tem impressora pode imprimir em casa, né? Ele tem como imprimir a partir da internet. No Google você pesquisa, imprimir Ludo e você consegue montar em casa aí colando um papelão para ficar durinho a base.
bem legal. Então tem aí ó, o objetivo do jogo, não é? Tem as regras, a quantidade de pessoas que podem brincar, como é o percurso, não é? Tem todas as regras, que é com o dado, aí só sai se tirar 6 ou 1. Se eu estiver numa casinha e outra pessoa ficar na mesma casinha sem nenhuma proteção, eu perco o meu lugar e volto para o início. Ele é bem interessante. Então, às vezes a gente está já conseguindo chegar na casa e uma pessoa fica no mesmo lugar com a gente. Então, a gente tem que voltar tudo do início. Então, é um jogo assim, bem cheio de desafios. Quando a gente pensa que vai ganhar, volta para o início. Então, olha, quem não jogou, pesquisa aí na internet que você consegue jogar. Tem também ele online, viu? É bem interessante esse jogo. Gosto demais dele. Agora, a gente vai focar nesse exemplo aqui, que é um gênero textual instrucional, mas ele faz parte da receita culinária. Todas as receitas culinárias é um gênero instrucional. Por quê? Porque ensina a gente a fazer algo. Ensina a fazer o quê? Uma comida. E a receita que eu trouxe para vocês hoje é uma delícia para a gente fazer de tarde e a gente ficar assistindo um filme, uma televisãozinha, uma série, comendo esse docinho aí. Ah, minha gente, é muito bom. Olha, modo de preparo: docinho de leite ninho simples, bem fácil. Olha os ingredientes: uma xícara de chá de leite em pó ninho, aí tem ninho, mas você pode fazer com outro leite em pó, certo? Aí tem docinho de leite em ninho, aí por isso que o nome ninho, porque foi feito com leite em ninho. Mas se não tiver ninho, você pode fazer com outro leite em pó. Eu já fiz e dá certo, tá bom? O gosto muda, né? Porque o gosto do leite em ninho é uma delícia, né? Mas dá certo com outro, viu? Uma xícara, meia xícara, né, de chá de açúcar, meia xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de leite condensado e um terço, né, de xícara de chá de leite de coco. O leite de coco você vai colocando aos pouquinhos. Aí você pega só um terço, mas às vezes você nem gasta todo, certo? Olha, o texto instrucional receita é dividido em 2 ou 3 partes. Vai depender da receita. Primeira coisa, tem os ingredientes. Por que primeiro os ingredientes? Porque você vai separar todo o material que você vai precisar. Porque se faltar algum, dá tempo você comprar, providenciar para depois você começar a fazer, certo? Olha, aí depois tem o modo de preparo. Então, olha, 2 partes aí fundamentais. Primeiro, os materiais e depois o modo de preparo. Se eu tiver os materiais e não tiver o modo de preparo, eu posso fazer tudo errado e a receita não dá certo de jeito nenhum. Por isso que é tão importante ter o modo de preparo, como fazer. Então, olha, numa tigela misture o leite em pó com o açúcar, né? Adicione o leite condensado e o leite de coco. Então, você vai colocar o leite em pó, você vai colocar o açúcar e você vai colocar o leite condensado. E vai começar a mexer. E aos poucos você fica colocando o leite de coco. Comece misturando com uma colher e em seguida vá amassando com as mãos até obter uma massa lisa e homogênea. Por que começar a mexer com a colher? Porque no início vai ficar bem pegajoso, certo? Então você começa a mexer logo com a colher. Quando ficar uma forma bem consistente, que a colher não conseguir mais, você não conseguir mais mexer, que você vai utilizar as mãos. Aí lava as mãos bem direitinho, não é? Higieniza bem as mãos e você vai amassar aquela massa com a mão, até ela ficar bem lisinha, homogênea, bem misturadinha. Quando você tira um pouquinho, né? E você consegue fazer uma bolinha com ela, ok? Vamos lá. Dica, olha, no começo pode parecer que vai dar errado, mas pode ir amassando que a massa fica lisinha. Por isso que começa a mexer com a colher, porque no início, minha gente, fica bem pegajoso, bem borracento. Mas depois que você trabalha a massa bem direitinho, ela fica bem lisinha, bem macia e faz bolinhas bem direitinho. E por último, depois é só modelar os docinhos, né? Aí você vai pegando uma porção, fazendo os docinhos
e ir passando essas bolinhas no leite em pó ou então no açúcar. Eu prefiro no leite em pó, fica melhor do que no açúcar. Aí vai e coloca nas forminhas. Ali você vai servir os seus amigos, sua irmã, sua mãe, assistir a televisão e comer um docinho delicioso. E aí, gostaram da receita? Vocês já fizeram? Já conheciam essa receita? Pois é, esse é o gênero textual da aula de hoje para você estudar e colocar em prática. É uma receita bem simples, bem básica, né? Bem baratinha que dá para fazer tranquilamente. Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que vocês tenham compreendido sobre esse gênero textual, que vocês tenham compreendido as características dele, não é? Que tem a função, o objetivo de ensinar, instruir, né? Que vocês, quando pegarem vários exemplos desse texto, você já identifica, olha, é um texto instrucional. Por quê? Porque ele ensina algo, olha, tem um passo a passo de como montar um móvel, de como usar uma ferramenta, de como usar um remédio, não é? Então, é o texto instrucional, tá bom? Então, olha, vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa, vamos higienizar as mãos, não é? Vamos manter o distanciamento social, se sair em grande necessidade, usar máscara, usar o álcool em gel ou o álcool 70, que tudo vai ficar bem, não é? Eu fico em casa, só saio em extrema necessidade, né? Como eu moro com meus pais idosos, então eu só saio para resolver as coisas, aí eu junto tudo para sair de uma vez só e resolver tudo. Quando eu chego, faço toda a higienização, tiro a roupa, tomo um banho, né? Já coloco logo para lavar e assim ter um contato seguro com eles, tá bom? A gente fazendo a nossa parte, a gente vence essa grande batalha. Agora, para isso, a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente está sabendo, está tendo conhecimento, tá bom? Então, olha, com muito carinho, terminamos a aula de hoje, não é? Espero que vocês façam direitinho a atividade, perguntem aí ao professor, interaja com ele e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no coração. Tchau!